Eu queria que você, se possível, deixasse marcado na sua Bíblia esse texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, onde o Senhor Jesus, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Se você está na mesma versão que eu, os guarda. Esse guarda aí não significa você abrir uma gaveta, colocar lá dentro e fechar a porta. Esse guarda aí significa cumpre, obedece, atende, pratica. Tá claro? Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então isso é importante, queridos. Pastor, eu quero ter Deus na minha vida. Quem quer? Você quer? Olha aí o que Jesus está dizendo. Tem que guardar os mandamentos. Não é opcional. É muito claro. Isso está claro para você? Ele deixa bem claro. Aquele, não é qualquer um, mas é aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Eu preciso primeiro tê-los ou conhecê-los e praticá-los. Conhecê-los e praticá-los. Mas só que alguns irmãos, eu diria até que vários irmãos, não só aqui na AME, mas em toda igreja cristã evangélica, mundo afora, tem irmãos que se habituaram a vir à igreja, mas não se aprofundaram na palavra. Sabe, são pessoas que apenas frequentam, mas não têm esse senso de querer entender mais, aprender mais. Então como que você vai ter os mandamentos e guardá-los se você não os conhece? Não tem como. Então isso é uma necessidade, não é uma invenção minha, é uma necessidade cristã. Nós precisamos conhecer a palavra e praticá-la. Tá claro isso para você? Amém? Então vamos lá, né? Vamos seguir avante aqui. Eu queria recapitular um pouquinho, porque alguns não participaram dos outros cultos. Então, pelo menos para que você possa se situar e entender de que ponto estamos partindo. Tudo bem? Então vamos lá. Nos cultos anteriores, ou pelo menos na quinta-feira passada especificamente, nós nos aplicamos a falar sobre exatamente o que são esses mandamentos escondidos, ocultos para algumas pessoas, desprezados por algumas pessoas, que precisamos resgatá-los. Nós tivemos um ponto de partida, e ali não se resume não, tá, irmãos? Não é só aquilo, seria só um ponto de partida. Então eu falei sobre Deus. O que eu disse sobre Deus? Eu disse Deus, o nosso Deus é o quê? É um rei. Isso para algumas pessoas é muito difícil de entender. A pessoa só enxerga Deus, ela só consegue perceber Deus como uma divindade. Ele é, mas não só. Ele é Deus, mas ele também é rei. A Bíblia por inteiro dá provas disso, que ele é chamado de rei. Amém? Rei da onde? Do universo, de tudo que existe. Não é só do céu, terra, embaixo da terra, os confins do universo, as estrelas, onde for, o nosso Deus, ele continua sendo rei de tudo. Tudo está sob o seu domínio e o seu controle. Diga graças a Deus. O que nós falamos sobre o reino do céu, eu coloquei no singular, mas se você colocar no plural, céus, também não está errado não, tá? Pode ser uma coisa ou outra, céu ou céus, dá no mesmo. O reino do céu, o que é? Irmãos, é um lugar. O reino dos céus não é religião, o reino dos céus é lugar. A gente quase diz, né? É um lugar concreto, é um lugar tangível, mas como se trata de um lugar espiritual, então isso fica um pouco difícil de a gente encaixar. Só entenda que é um lugar. É um lugar espiritual, sim, mas é um lugar. Tá claro?
e é a morada de Deus. Mas quando nós falamos morada de Deus, não entenda que Deus fixou uma casa lá e lá é o único lugar que ele mora. Não. A Bíblia mesmo diz que ele, o Altíssimo, habita no alto e santo lugar, mas também com contrito, abatido de espírito, humilde. Deus faz morada em nós também. Ele está sempre em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele resolveu fixar um local para dizer: aqui é o centro, aqui é a capital. Só para você entender. Tá claro? E esse lugar é chamado de Reino dos Céus. E ele é um reino real. Não é só uma história, não é só um conto, uma conversa. É algo real. Pelo menos para nós cristãos é real. Amém, irmãos? A grosso modo, para tentar minimizar e diluir esse entendimento, nós poderíamos dizer que o reino do céu seria a nossa nação original. Amém? O nosso lugar original. Se você guardar a nação, ajuda muito. O reino dos céus é a nação dos servos de Deus. Tá claro? O que nós falamos sobre o reino de Deus? Atenção para não confundir. Eu falei agora há pouco o reino do céu, ou dos céus, dá no mesmo. E agora estou falando de reino de Deus. Qual a diferença? Eles estão interligados e são quase a mesma coisa. Qual é a diferença principal? É que quando nós falamos de reino de Deus, estamos falando sobre a extensão do domínio de Deus, até onde Deus manda. Tá? Amém? A extensão do domínio de Deus através de quê? Do seu poder e de sua autoridade. Seria o mesmo que dizer sistema de governo. Vamos lá, pegando por exemplo o Brasil, só para a gente entender. O governo é o Brasil? Sim ou não? Qualquer governo, não estou falando do atual não, o passado não, qualquer governo. O governo é o Brasil? Hein, gente? Não. O governo faz parte, mas não é o Brasil, certo? Não é o Brasil. Ele comanda, ele determina, ele domina, mas ele não é o Brasil. É tanto que, se o governo sair, mudar, houver uma mudança de governo, aquele que sai não manda mais. Quem vai mandar é o próximo, por isso que chama mandatário. Quem está governando chama mandatário por isso. Mas quando esse mandatário perde e entra uma oposição, aquele mandatário perde o poder, não é assim? Fica alternando. Então ele não é o Brasil, mas ele representa o Brasil. Através de quê? Poder e autoridade. Então quando eu falo de reino de Deus, eu não estou falando da morada de Deus, mas eu estou falando de todo o governo, aonde o braço do poder de Deus alcança. Amém? Pergunta para o teu irmão, vai até onde esse poder? Misericórdia. Não é? Qual é a vantagem, pastor? É que esse governo nunca muda. Ele não abre mão para ninguém, ele continua sendo rei, porque ele é eterno. Amém? Tá claro isso? Nós explicamos também o quê? Que a Terra, o planeta Terra, foi criado como uma espécie de colônia do reino. Uma vez eu falei sobre isso, o irmão ficou entendendo que era perfume. Eu falei, não, irmão, colônia é uma terra, né, que pertence a outro país, mas está distante, não está emendado ali, não está colado, né? Não faz parte da mesma fronteira. Faz parte do país, mas em outra localidade, né? Por exemplo, o Brasil já foi colônia de Portugal, tá claro? A terra foi criada para quê, irmãos? Para ser colônia do reino do céu. Entende? Deus desejou ampliar o seu domínio e ele criou a terra e colocou, né, o ser humano para quê?